Olá! Uma comissão especial da Câmara dos Deputados vai analisar o aumento do repasse de recursos da União para o Fundo de Participação dos Municípios, uma das demandas apresentadas durante a 17ª Marcha dos Prefeitos, realizada recentemente em Brasília. Os prefeitos querem um aumento de 2% nos recursos destinados aos municípios. Esse é o tema deste Brasil em Debate, que recebe hoje os deputados Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença dos senhores aqui no estúdio. E eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor deputado Alfredo Kaifer, que é um dos autores de uma das PECs, quer dizer, que é o autor de uma das propostas de emenda à Constituição que vai ser analisada por essa comissão especial, qual a necessidade desse aumento de 2% no Fundo de Participação dos Municípios? Primeiramente, registrar a importância do presidente da Casa em ter, junto aos prefeitos ontem, assinado a instalação de comissão especial que vai analisar as PECs que tramitam e versam sobre o assunto de FPM e de repasses aos municípios. Entre elas, a principal é uma PEC de nossa autoria, a PEC 406, e que faz uma verdadeira reforma no Pacto Federativo. O que aconteceu durante os anos seguidos com a carga tributária repassada para os municípios? Nós criamos, em 88, na Constituição, contribuições previdenciárias não partilháveis com os municípios e que não ingressaram no bolo da distribuição do FPM. IPI, Imposto de Renda, que são os principais impostos que são distribuídos no FPM, diminuíram a sua participação e as contribuições previdenciárias cada vez aumentaram. E essas contribuições não vão ao FPM e não fazem parte do bolo. PIS e COFINS, CID, CSLL, são as principais delas. Ou seja, todas essas contribuições são uma maneira indireta do governo aumentar a arrecadação e não distribuir com estados e municípios. O que é que nós fizemos basicamente na PEC 406? Nós ingressamos, tal como o IPI e o Imposto de Renda, nós colocamos também as contribuições previdenciárias no bolo do FPM para serem compartilhados com os municípios. Mexemos alguma coisa também no ICMS para aumentar o rateio junto aos municípios, e isto, no momento onde os prefeitos falam em 2%, 3% a mais de distribuição do FPM, a nossa PEC ela leva isso para um volume muito maior. Estimamos que, em vez de 7 bilhões de reais que os prefeitos falam, aumentando 2%, nós teríamos 50 bilhões de reais a mais no bolo do FPM a ser distribuído. É um grande problema que aconteceu da Constituição para cá, deputado Assis, porque nós aumentamos a carga tributária que foi ao governo, ao poder central, e damos cada vez mais encargo aos municípios. Então, o desequilíbrio federativo está visível e nós precisamos corrigir isso, e a solução é através destas PECs que estão andando e que nós vamos instalar hoje à tarde a comissão especial. Agora, deputado Assis Carvalho, o governo vai concordar em abrir mão dessa receita, o governo federal, no caso? Não, veja só, eu me reivindico municipalista. Eu acho que tudo acontece no município e precisa fortalecer a gestão municipal. Tem que profissionalizar mais, tem que ser mais profissional. Tem alguns desafios que precisam serem superados. No que diz respeito à questão do FPM, a essa proposta tramitando de aumentar em 2% a divisão deste bolo, eu vejo essa proposta com muita simpatia. Tive a oportunidade agora, numa reunião com os prefeitos, com a bancada do PT, de defender e sensibilizar o governo em ajudar a tramitar essa proposta. Eu acho que se você divide 2% em 0,5% ano, com uma programação, em 4 anos, dá para a gente trabalhar numa programação que se sustente. Então, mas particularmente... Ou seja, 0,5% ao ano. Agora, os prefeitos estão querendo 2%
agora nós já, estamos defendendo, porque eles dizem que nós estamos defendendo, e eu defendo os 2%, mas é preciso ter uma programação. Mas os eu acredito. afirmam que aí tudo é negociação. Fabiana, o termo deles é que os municípios estão como doente quase terminal. Vamos lá. Tudo é negociação. Os prefeitos têm que dizer que é os 2%, se possível, até retroativo. Mas negociação é isso. Eu acho que se o governo apresenta uma proposta onde isso possa ser apresentado num período como nós fizemos agora com o ICMS. Eu sou o autor da PEC 71, que vem ajudar os municípios também, que trata da questão do comércio eletrônico. Tivemos um grande embate com São Paulo, inclusive nos unimos com o Paraná, que é aqui a bancada do nosso querido Alfredo Kaifer, e conseguimos chegar a uma conclusão de fazer essa divisão em 5 anos. Então, o relatório que está sendo apresentado da PEC 197, do qual a minha foi apensada, embora o substitutivo é a minha redação, é dividindo aquilo que nós gostaríamos de passar agora para os estados, dividir em 5 anos. Assim também tem que ser para os municípios. Tem que ter uma proposta clara. Eu acho que tem negociação, tem sensibilidade entre as partes. Agora, o que é que a gente tem que compreender? Eu acho que o governo federal tem ajudado muitos municípios. Eu sou de uma região pobre do Brasil, sou lá do Piauí. E lá, somente no Piauí, o governo federal levou, dentre esta fundamentação e organização da saúde, mais de 400 unidades básicas de saúde, que é a primeira vez que unidade básica de saúde é feita com recurso federal. Antes era com recurso do município. Isso ajuda. É pela primeira vez que chega no meu estado, nos 224 municípios, 222 municípios receberam equipamentos para ajudar o trabalhador rural, que foi exatamente o kit de equipamentos, de máquinas. Nós estamos recebendo unidades escolares das mais modernas, creches. Então, tudo isso são estruturas que ajudam os municípios. O que é que nós precisamos agora? De um lado, precisamos de mais recursos para fazer essa estrutura funcionar. Porque onde chega a máquina, aquela máquina tem combustível, aquela máquina precisa de motorista, aquela máquina, para poder trabalhar, ela tem um custo. Então, eu concordo que tem que ter um valor agregado para fazer esta máquina andar. Onde chega as unidades de saúde, que são muitas, que estão chegando no Brasil inteiro, precisamos ter o vigia, ter o custo da água, da energia, então tem que agregar um valor para fazer essa unidade que o governo federal está ajudando os municípios a funcionar também. E em tudo que você possa pensar, tem chegado estruturas para ajudar os municípios. No entanto, os municípios também têm que se profissionalizar ainda mais. Eu acho que está faltando elaborar mais projetos, disputar mais recursos. Tem um outro recurso, e o deputado Alfredo também é um parceiro nessa luta nossa, que é a distribuição dos royalties do petróleo. Não tem sentido um bilhete premiado como esse ficar concentrado no estado da federação. Isso empobrece o povo brasileiro. E esse recurso, só no meu estado do Piauí, serão 300 milhões ano, dos quais 50% chega diretamente lá na conta do município. Então, se eu coloco o ICMS do e-comércio, que é o comércio eletrônico, se eu coloco os royalties do petróleo, e se eu consigo trabalhar mais 2% do Fundo de Participação Municipal, eu tenho certeza que, se somando as boas estruturas que o governo federal está fazendo chegar aos municípios, a gente melhora a qualidade de vida do nosso povo. Deputado Alfredo Kaifer, o senhor falou na questão da concentração da arrecadação nas mãos da União. Agora, o deputado Assis Carvalho justificou essa arrecadação com a contrapartida de que a União está devolvendo em serviços na construção de escolas, de unidades de saúde. O senhor concorda que é uma contrapartida válida? Primeiro que a contrapartida que o governo oferece não é a suficiente. E mesmo que ela fosse, não é função de uma presidente da República ou de um ministro de Estado ir aos municípios entregar retroescavadeira, patrola, máquinas, equipamentos, né, para os municípios, quando isto deveria ser uma prerrogativa, uma iniciativa do próprio município, a sua expensa, por determinação, por livre escolha dele. Isto
simplesmente faz com que a gente tenha o sistema democrático totalmente desequilibrado. Isso distorce a democracia no Brasil quando você tem a concentração na União e ela distribui as suas expensas, os recursos, diretissimamente para os municípios. Por quê? No momento em que isso acontece, o prefeito fica vinculado a uma estrutura política, ao seu deputado, ele passa a bater na porta dos gabinetes sistematicamente buscando recursos, transforma o deputado federal num agente cartorial, digamos, e faz o vínculo do deputado com o Poder Executivo. Tá? Isso tudo nós desmanchamos, nós desorganizamos isso positivamente na medida em que os municípios têm autonomia e têm independência para gerir os seus recursos. Isto é democracia muito mais abrangente. E hoje, totalmente concentrado, distorce totalmente. Temos um instrumento importante, o deputado Assis falou de algo importante, profissionalizar, aprimorar a gestão dos municípios. Eu estou caminhando num projeto importante que alguns municípios tiveram experiência positiva. Vamos falar porque os prefeitos estão aqui, o chamado Observatório Social. Eu estou elaborando aqui um projeto de lei para tornar, deputado Assis, obrigatório nos municípios uma pequena porcentagem do orçamento a instalação obrigatória dos observatórios sociais. É uma entidade com a sociedade civil organizada, não vinculado a partidos, não vinculado a políticos e que fiscalizam e observam todas as atitudes, toda a administração pública, repasse de recursos do governo federal, estadual e aplicação dos próprios recursos do município. Então, é um instrumento importante, eu concordo. Como seriam escolhidas essas pessoas? Elas são escolhidas por clubes de serviço, associação comercial, enfim, classe representativa da sociedade que elege. Nós temos, por exemplo, na cidade onde eu moro, Observatório Social, e que é um fiscalizador implacável do município. Quando levanta situações suspeitas, leva ao Ministério Público e o Ministério Público atua. Então, é importante sim, porque ao darmos deliberadamente recursos a prefeitos, muitas vezes mal organizados, sem projetos, também os recursos, muitas vezes, são de aplicação duvidosa. Então, é preciso criar um mecanismo integral, transferir mais recursos, mas criar mecanismos de fiscalização adequada para que haja proteção da sociedade. Deputado, eu vou pedir um momento ao senhor, nós vamos continuar essa discussão dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Fabiana Mello e o nosso assunto hoje é o aumento de repasse de recursos da União para o Fundo de Participação dos Municípios. Estão aqui no estúdio os deputados Alfredo Kaifer, do PSTB do Paraná, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Bom, deputado Assis Carvalho, eu gostaria que o senhor, então, comentasse a colocação que o deputado Kaifer fez ao final do primeiro bloco, de que esse retorno da União aos municípios com construção de escolas, entrega de materiais e de equipamentos, na verdade, esvaziaria a prerrogativa dos municípios e enfraqueceria o Pacto Federativo. Não seria isso, deputado Kaifer? Sim. Você colocou? Me permita, com todo respeito, discordar do nobre deputado. O conceito de democracia é muito subjetivo. Eu compreendo que os municípios têm que ter a sua autonomia. Mas o município pode decidir se ele quer ou não quer a máquina, se ele quer ou não quer a unidade de saúde. Nós estamos numa federação, que essa federação tem que ter um eixo. Então, o eixo cabe, portanto, ser para o Brasil inteiro. Antes do governo Lula e antes da presidente Dilma, funcionava um pouco assim.
Sabe quando era que chegava um equipamento desse lá no meu estado do Piauí, lá em Morro Cabeça no Tempo, ou em Curimatá? Nunca. Porque o município, coitado, não tinha condição sequer de elaborar um projeto, uma proposta para disputar esse recurso, que, aliás, nem era disputado de forma tão republicana como é hoje. Antes, dependia de quem tinha mais capacidade de fazer lobby. O governo federal, não. Ele disse o contrário. Eu quero que a escola, eu quero que a unidade de saúde, eu quero que a minha máquina, que é do povo brasileiro, chegue lá na cidade do Paraná, do deputado Alfredo, assim como chegue lá no município do deputado Assis Carvalho, no interior do Piauí. E aí sim, para mim, esse conceito de democracia ele é mais amplo, né? Vamos pegar um exemplo. O governo, ele abriu o edital para discutir com os municípios. Como é que está a saúde do seu município? Então, os municípios se inscreveram pedindo 13 mil médicos que não chegavam no interior. O governo bancou, disse, vou mandar 13 mil médicos através do Mais Médico. O município poderia aceitar ou não. Os que não aceitaram, os médicos não chegaram. Mas aí, mas os que se inscreveram, os médicos chegaram lá. Mas o senhor diz assim, o município ele tem a prerrogativa de não se inscrever, mas aí ele tem um aumento proporcional no fundo de participação dos municípios para que ele possa, por livre escolha, contratar outro médico, se ele quiser? Veja só, o fundo de participação, ele tem um projeto, ele tem uma lei que estabelece. Não cabe o governo decidir amanhã que vai ser de jeito A ou jeito B. Tanto que o deputado colocou muito bem, através da sua PEC, nós vamos estar dialogando, discutindo, e eu já estou de imediato dizendo para o deputado que não conheço ainda o detalhe, o teor da sua PEC, mas de forma ainda superficial, tenho simpatia, porque eu já defendi que haja mais recursos. Agora, eu posso lhe dizer que quando chega uma máquina lá no interior do estado, o custo do município diminui. Porque quando ele tem que contratar e licitar uma obra para fazer uma estrada, porque é obrigação dele fazer isso, é muito mais caro do que quando ele tem a máquina que o governo mandou para lá e ele agora vai apenas colocar o combustível, o operador. Então, o governo já ajudou baixando o custo também. Então, cada coisa no seu tempo. Então, estou te dando o exemplo das escolas, da unidade de saúde, das máquinas, dos médicos. O Mais Médico, porque é que tem hoje um apoio de acima de 80% no país? Porque os prefeitos pediram e o governo atendeu, e isso é um custo. É o bolo, que, como bem colocou aqui o deputado, que está sendo dividido sem aquela forma antiga, não republicana, daquele que tiver mais aproximação com o governo tem acesso. Quem não tem, não tem acesso. Hoje, no governo do PT, é o contrário. Todos têm acesso, sem olhar qual é o partido, porque o projeto ele é aberto em edital para que todos os municípios possam se inscrever e, se inscrevendo, os equipamentos chegam lá. Esse é o Brasil que os brasileiros tanto sonhavam e que, graças a Deus, nós estamos conseguindo, de forma republicana, fazer a divisão deste bolo de forma muito mais democrática e de forma muito mais republicana. Democracia, para mim, é isso. No momento em que nós não damos autonomia e independência aos municípios, nós criamos o centralismo e o dirigismo. Há muitos municípios que aceitam a máquina. Ele não vai recusar. Se o governo federal chega e diz, olha, tem uma caçamba para entregar ao município, ele não vai recusar jamais. Mas muitas vezes não é a prioridade dele. Em vez de uma caçamba, ele gostaria de ter uma retroescavadeira ou nenhuma delas e alugar uma máquina, que seria mais barato, e levar esse recurso para uma outra finalidade. Não é diferente, deputado Assis. Nós, nas emendas nossas individuais, quantas vezes nós temos emendas dos deputados de um determinado ministério, chegamos no prefeito e dizemos para ele, olha, eu tenho uma emenda aqui de R$200 mil do Ministério do Turismo. Ele diz assim, mas eu não quero. Eu gostaria de ter pedra irregular para fazer um pedaço de estrada no interior. Aí eu digo assim, olha, prefeito, infelizmente, a emenda que eu tenho, o recurso é de tal ministério. Isto é centralismo, isso é dirigismo, e isso distorce o modelo federativo. Nada melhor do que a independência dos municípios para eles gerenciarem livremente
os seus recursos. Não que não seja importante o governo federal trazer recursos, máquinas, equipamentos, escolas, mas esta prerrogativa tem que ficar por conta do município, com autonomia do dinheiro deles. Para isso que a cidade escolhe seus representantes, tem uma Câmara de Vereadores instalada em cada município, que representa a comunidade, representa a população, e é deles, o prefeito, o Poder Executivo, com o Legislativo, que tem que escolher se ele quer máquina, um posto de saúde, uma ambulância, ou se quer perda regular e assim por diante. E esta distorção nós corrigimos com um aumento dos repasses do FPM, mudando por ato constitucional o que nós estamos agora começando a construir. Agora, deputados, eu gostaria de abordar uma outra demanda ou reclamação que os prefeitos apresentaram também recentemente, que é a aprovação pelo Congresso Nacional de pisos salariais para diversas categorias, que, segundo eles, depois acaba estourando nos municípios. Eles são encarregados de pagar esses pisos, de arcar com essa despesa e não recebem a contrapartida. Na opinião do senhor, deputado Assis Carvalho, é justa essa reclamação? Primeiro que recebe a contrapartida. Às vezes, a versão não coincide com o fato. Vamos pegar o último piso que eu defendi veementemente, que foi a questão dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Ora, o governo praticamente está passando, não é só a contrapartida, o que está pedindo é uma contrapartida do município, porque o R$ 1.000 e pouco reais de piso é repassado pelo governo federal. O município vai entrar com uma contrapartida pagando encargos. Então, isso não é pouco. O governo já está passando o recurso. Agora, o que precisa compreender é que quando você melhora o piso de um agente comunitário de saúde, estimula que esse agente chegue lá na residência das pessoas, e isso reduz o custo da saúde no município. Porque a porta de entrada que encarece o custo da saúde é a assistência, é o hospital. E é exatamente isso que o agente comunitário de saúde evita, porque ele chegando lá, identificando os problemas que aquela comunidade tem, ele pode chegar no município bem organizado e poder, de certa forma, integrado com o médico da família, evitar que esse paciente venha aumentar o custo do município lá dentro do hospital. Ora, isso é econômico. Às vezes, alguns prefeitos não compreendem isso. Eu quero lhe dizer que todo recurso para o município é pouco. Eu sou municipalista, eu defendo mais recurso para o município. Isso aqui não tem problema entre nós. Tanto que eu estou dizendo que estou defendendo os 2% dividido em 4 anos. Deixando bem clara a minha proposta. Vamos conseguir ou não vamos conseguir? Quero pedir exatamente a parceria dos prefeitos. Nós aqui, eu sou da base do governo, eu votei derrubando o veto dos royalties do petróleo. Porque eu acho que é justo esse dinheiro chegar no município. Agora, cabe também aos prefeitos pressionar para que se resolva um problema que a casa já decidiu. Isso significa mais dinheiro para os municípios. Então, não é justo dizer que o governo não tem contrapartida. Não, o debate não pode ser esse. O debate tem que ser, o governo tem contrapartida, um bom recurso, mas o município precisa de mais. E nós vamos estar aqui, lutando para levar mais recursos para o município. Porque se você disser que não tem contrapartida, o debate fica, digamos assim, desonesto, né? Não é verdadeiro. O governo tem contrapartida, está preocupado com os municípios, está ajudando. Agora, nós defendemos que ajude um pouco mais. Deputado Caio, a sua opinião sobre essa questão dos pisos salariais? Veja bem, eu acho importante, foi muito importante nós estabelecermos regras para os agentes comunitários. Piso, regulamentação, tudo isso. Mas é um encargo que não vem coberto totalmente pela União. Porque a União repassa um determinado valor, mas dentro disso você tem que... O município tem que cobrir o salário mínimo, que agora é regulamentado, encargo, tem contribuição social, tem a estrutura para administrar isso e não é o suficiente. Mas é apenas um exemplo. Nos últimos anos, as prefeituras agora tem um compromisso, por exemplo, de instalar a educação a partir dos 4 anos, tá? Que é um encargo a mais, né? O próprio piso nacional do magistério, que os municípios têm que cobrir e que muitas vezes não tem a contrapartida suficiente.
Há uma série de quesitos onde os municípios tiveram aumento de encargo a partir da Constituição de 88, a partir da regulamentação da Constituição, que com frequência vai se aprimorando e vai se dando mais encargos para os municípios, e esta contrapartida não existe. E, em síntese, a maioria dos municípios, principalmente os pequenos e médios municípios, estão numa penúria danada, muitas vezes não conseguindo pagar as suas contas. Então, é preciso urgentemente resolucionar isso através de uma mudança no modelo federativo. E o aumento do FPM, as mudanças, reitero mais uma vez, que nós estamos agora começando a construir com as PECs que estão aí e que a comissão especial vai ser instalada, é um avanço importante para resolver essa questão. Obrigada, deputados. Eu agradeço a presença dos deputados Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, e Assis Carvalho, do PT do Piauí, nesta edição do Brasil em Debate, que discutiu o aumento de repasse de recursos da União para o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente este programa ou as demais edições do Brasil em Debate na nossa página na internet. Anote o endereço: noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até mais.